Olá, gente. Então, continuando o nosso estudo sobre os limites laterais, eu vou colocar para vocês esse teorema, explicar ele, tá? O que ele quer dizer. Através de um exemplo, eu vou explicar ele aqui para vocês. Mas a ideia dele é bem simples, desse teorema dos limites laterais, né? Ele fala o seguinte: se eu tiver uma função, e essa função tem um p, um número real, né? Cujo eu consigo identificar que existem, né? Esses intervalos que estejam contidos no domínio da função, ou seja, a p está contido no domínio da função e PB está contido no domínio da função. Então, se existirem esses intervalos aí, ou seja, se existir o A, que faz esse intervalo contido no domínio da função, e o B, que faz de B até B, que está contido no domínio da função, então a condição para o limite existir, e esse limite CL, né, com x tendendo a P, é se esses limites laterais, tanto à direita, por isso que eu considerei que o PB contém o domínio da função, né? E à esquerda, por isso que o A e o PP estão contendo o domínio da função. E esses limites existirem, né? E forem iguais, ou seja, o limite de x, de f de x com x tendendo à direita, e o limite de f de x com x tendendo à esquerda for igual ao L, né? Então, o limite de f de x é igual a L. Então, essa condição necessária é suficiente, né? Ou seja, se isso aqui acontece, o limite de f de x é igual a L, e se o limite de f de x é igual a L, isso também vai ter que acontecer, né? Os limites laterais têm que ser o L, ok? Vamos ver um exemplo que... Vamos ver aqui um exemplo que nos diz uma ideia sobre isso, tá? Então, vou considerar aqui a função. Vamos pegar aqui a função. Vamos considerar a função, vamos calcular, seja f de x igual a função que tem essas restrições, sendo x mais 1, se o x for maior ou igual do que zero, desculpa, maior ou igual do que 1, e vamos pegar 2x, caso contrário, né? O x é menor do que 1. Então, o x é maior do que 1, a função vai valer x mais 1. Quando o x for menor do que 1, a função vai valer 2x. Então, vamos calcular então os limites laterais. Primeiro, vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 1, né? Aqui, vamos pegar 1 porque é 1 que delimita aqui um intervalo, né? X maior do que 1, então x mais 1, a função assume x mais 1. X menor do que 1, a função assume 2x. Então, vamos pegar o limite lateral aqui, à direita do 1. Note que o domínio dessa função é todos reais, né? Então, quando eu pego, então, o que está dizendo tem que existir um AP que está contido no domínio da função. Então, qualquer P, qualquer A que eu pego, desculpa, qualquer B que eu pego aqui nesse caso, né? Esse intervalo vai estar contido no domínio da função. Por exemplo, o intervalo aqui, fazer aqui no cantinho, 1 e para qualquer B que eu considerar que seja maior do que 1, né? Isso aqui vai estar contido no domínio da função, já que o domínio da função é todos os reais, né? Então, aqui não tem nenhum problema em relação à hipótese aqui desse teorema. Então, o que vai ser esse limite, né? Esse limite será, note que o x aqui à direita, né? São todos os elementos que são maiores do que ele. Então, aqui o x tem que valer maior do que 1, né? Especificamente aqui maior do que 1, já que eu estou querendo o x que se aproxima de 1 pela direita, né? Então, x é maior do que 1. O x é maior do que 1, então nós vamos pegar essa condição, já que aqui é maior ou igual do que 1, né? Então vale maior. Então, o limite que tem que ser calculado aqui seria o limite de x mais 1 com x tendendo a 1, né? Esse seria o limite a ser calculado. E lógico que esse limite vai dar 1 mais 1, que é igual a 2. Então, o limite à direita aqui vale 2. Vamos calcular o outro limite, só que com o x tendendo à esquerda. Então, o limite com o x tendendo à esquerda, nós temos a seguinte situação.
o x mais 1, o x aqui vai ter que ser menor do que 1, já que ele está tendendo à esquerda, ou seja, qualquer A que eu pego, o A, o segmento aqui, né, o intervalo de A até menos 1 vai estar contido no domínio da função, como eu comentei, né? O domínio da função é todos os reais, né? Então, não importa. E note que se o limite está tendendo à esquerda, né, os valores têm que ser menor do que 1. Nessa posição aqui, x tem que ser menor do que 1, ou seja, então a função que eu tenho que considerar é 2x. Essa é a função. Então, no caso, eu estaria calculando o limite de 2x e com x tendendo a 1, e o limite de 2x com x tendendo a 1 vale 2. Então, note que o limite lateral à esquerda, aqui, à direita, né? Limite de f de x com x tendendo aqui à direita, deu 2, né? Que é igual ao limite de f de x com x tendendo aqui à esquerda, que também deu 2, né? Ou seja, quer dizer que o limite, então, por esse teorema, né? Os dois limites existem, né? Que é esse vale 2 e esse vale 2, e são iguais. Então, se eles são iguais, por essa condição desse teorema, né? Então, o limite aqui tem que ser 2, né? Ou seja, o limite de f de x com x tendendo a 1, olha aqui, né? Tendendo a 1 é igual a 2. É simples assim. Vamos fazer um gráfico aqui para vocês verem. Vou pegar aqui e fazer um gráfico. Então vamos fazer um gráfico aqui. Vou pegar aqui uma folha de rascunho. Então nós temos aqui então f de x igual a x mais 1 se x for negativo. Ou desculpa, se o x for maior ou igual do que 1, né? E 2x caso o x for menor do que 1, tá? Que é maior ou igual. Então, vamos ver aqui para vocês verem. Então, vamos escolher aqui os valores. Aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui é o 0, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos pegar esses 4 valores aí. Fazemos o gráfico. Aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, que é o 0. 1, 2, 3, 4. Então aqui o x e aqui o f de x. Então quando o x vale... Vou pegar só menos 3, tá? Menos 3, vou pegar o menos 4 então. A função então tem o x é negativo, olha. Então tem que ser 2 vezes menos 3, que dá menos 6. Então quer dizer que o 3, vou aqui de azul, liga lá no menos 6. Deixa eu pegar aqui os pontos aqui. Até o menos 6, que seria aqui. Na verdade é o menos 6 aqui para baixo, né? Aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então aqui é o menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, o menos 3 vai lá no menos 6. Aqui está o ponto. Menos 2, vamos lá na função. Aqui na função é negativo, desculpa, menor do que 1, né? Menos 2 menor do que 1, então vai valer menos 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, menos 2 vem aqui no menos 4. Essa posição. O menos 1 vai dar menos 2, né? Que também é menor do que 1, então aqui vai ficar menos 2. Agora, o 0, obviamente, vai dar 0, né? Tá nessa posição que está aqui.
porque 2x, vou fazer aqui rapidinho, o zero vai dar zero, porque vai ficar 2 vezes zero. Agora, quando x for maior ou igual do que 1, quando for 1, vai ter que ficar 1 mais 1, que é 2. Então, 1 mais 1 é 2, né? Então, vamos ligar aqui no 2. Agora, quando x for maior do que 3, desculpa, quando x for maior do que 1, nesse caso aqui, quando x vale 2, né? Nós vamos ter 2 mais 1, que dá 3. Então, aqui o 2 vai se ligando lá no 3. Aqui, né? Que é o 1, 2, 3, 4. E para finalizar, vamos pegar só mais um ponto aqui, né? O 3. Quando for 3, né? Pela função aqui vai dar 4, né? Vai ficar 3 mais 1, 4. Então, 3 mandando aqui no 4. Então, note então que nós temos esse gráfico. Vou fazer aqui de azul. Temos o gráfico dessa função. Até o x valer essa aqui no caso seria a função 2x. Então, e a outra função que nós temos, ela tem ela tem uma inclinaçãozinha um pouco para cá, ó. E é, vou fazer aqui de cor vermelha, que seria essa função aqui. Nesse caso, né, aqui eu vou pintar mais escuro, porque de vermelho, porque o x, quando for menor ou igual do que 1, quando for maior ou igual do que 1, o 1 entra, né? Então, esse ponto aqui, né, é o ponto relacionado ao vermelho. Então, tem essas duas funções. Essa aqui é a função x mais 1. Note que o limite, o lateral à direita, né, como comentei para vocês, seria essa, né, os valores se aproximando nesta direção. E o limite quando o x tende a 1, como nós vimos lá, né? Note aqui, né? Quando o x tende a 1, o valor tende a 2. Então, olhar aqui, né? Se aproxima aqui de 2. O L aqui é 2, né? E aqui é a mesma ideia. Quando o x tende a 1 à direita, né? Que seria essa direção aqui, até encostar aqui no 1, né? O limite, né, vai tender a 2 também. Então, note que o limite é o mesmo, né? Mesmo as funções aqui, até chegar a 1 sejam diferentes, né? O limite dá o mesmo valor, ok? Em ambos os limites é 2. Tendendo à direita no 1, dá 2. Tendendo à esquerda aqui no 1, também dá 2. Como a nossa conta aqui previu, ok? Graficamente, a gente consegue ver isso também. Então, vamos ver aqui agora umas propriedades do limite, que é a seguinte. Eu separei aqui duas propriedades, tá? Que é esse teorema que garante, né, se os limites laterais forem iguais, então o limite existe e é o L, né? E vice-versa. Se o limite de x tendendo a P existir, então os limites laterais tendendo à direita e à esquerda, né, tem que ser esse mesmo valor L. Bom, agora, então, o que nós podemos notar é o seguinte: se os limites laterais forem diferentes, né, então não poderia ser o L, já que isso aqui é uma condição de si somente si, né? Então, se isso aqui falhar, então quer dizer que o limite não existe, que é a primeira observação que eu fiz para vocês. Se os limites f de x e tendendo à direita, né, p tendendo à direita, e limite de f de x com x tendendo a p à esquerda existirem e forem diferentes, né, então o limite não pode existir. A gente consegue ver isso claramente, né? Vou fazer um desenho para vocês aqui, ó. Pelo gráfico, pela essa ideia do gráfico aí, né? Então, aqui, suponhamos que eu tenho o x tendendo a P, à esquerda aqui primeiro, né? Então, o x está se aproximando de P aqui à esquerda. E suponha aqui que o limite aqui seja esse L, né? Mas se eles forem diferentes, né? O L teria que ser um pouco mais em cima aqui, por exemplo, né? Poderia ser embaixo também, mas nesse caso aqui um pouco mais em cima.
Note que aqui seria diferente, né? Vou chamar esse aqui de L1 e esse aqui de L2. Então, se a curva continua fazendo isso, né? Então, quando ele tende aqui à esquerda, né? À direita, desculpa. O limite aqui eles são diferentes, ó. Então, o limite não pode existir, né? Se eles são diferentes, esse limite não pode existir. Então, note aqui, né? Quando ele tende à direita, que é esse sinal preto meu, né? Ó, o gráfico da função vai fazer se aproximar nesse sentido, né? Ou seja, se aproximar aqui do L1. E quando o gráfico tende aqui à direita, né? Ou seja, os pontos aqui vão fazer se aproximar aqui do L2, né? Então, os limites existem, né? Laterais aqui existem e são diferentes. Então, conclusão, o limite não existe. Para o limite existir, tem que ser um valor só, ok? Outra observação, né? Se existirem abertos AP, né? E PB contidos no domínio da função e em P, um dos limites laterais não existir, então o limite de fx também não existirá, né? Então, outra condição, né? Se esse limite aqui lateral, um desses aqui não existir, né? Esse gráfico aqui, os dois estão existindo. Então, o limite não existirá, né? Isso vem diretamente dessa condição aqui, né? Aqui fala que os limites laterais à direita e à esquerda têm que existir, né? E tem que ser iguais para o limite existir. Se um no outro não existir, então não há possibilidade deles serem iguais, logo não há possibilidade de existir limite, tá? Então essas são essas duas observações que eu deixei para vocês. Então, pessoal, vamos ver um exemplo aqui que recai justamente nessa observação. Então, vamos calcular esse limite. Vamos ver se esse limite aqui existe. Exemplo. Exemplo, vamos ver aqui. Existe, a pergunta seria, existe limite, vamos pegar aqui, módulo de x dividido por x, com x tendendo a zero. Tá? Essa é a pergunta. Não existe limite de f de x com x tendendo a zero? Então, vamos analisar. A função, nós temos então a função aqui, f de x igual a módulo de x dividido por x. Essa função aqui, ela se comporta da seguinte maneira, ó. Ela é a mesma coisa que f de x, sendo o seguinte, ó. Quando x ela é positivo, a função vale 1. Por quê? Porque ficaria um número positivo, né? E módulo positivo, dividido por x, que vai ser positivo, vai ficar positivo dividido por positivo, dá positivo, né? Então, vai ficar o mesmo número dividido por ele, vai dar 1. Ou seja, é 1 se x for maior do que zero. Ela é 1 se x for maior do que zero. E ela vai ser menos 1 se x for negativo, né? Só para dar um exemplo para vocês, nós vamos ter que calcular aqui o f de menos 2, só para vocês terem uma ideia. O f de menos 2 teria que ser módulo de menos 2 dividido por menos 2, que dá... O módulo de menos 2 nós sabemos que é 2, né? Então fica 2 dividido por menos 2, que é igual a menos 1. Então, se for negativo, né? Tem que ser menos 1. Calcular o f de 2, só para vocês terem uma ideia. O f de 2 seria módulo de 2 dividido por 2. E isso aqui vai dar 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então não tem escapatória, né? Qualquer valor que a gente pegar, ela é negativa. Ela vai ser menos 1 se for menor do que 0, né? E vai ser 1 se for maior do que 0, ok? Então, vou calcular os limites aqui, depois a gente faz o gráfico, tá? E analisa se o limite existe ou não. Então, vamos calcular aqui o limite. Então, a pergunta é, esse limite aqui, tendendo a zero, existe? Então, o que a gente faz, né? Como tem duas condições, eu calculo os limites laterais. Toda vez que nós temos aqui duas condições, né? Calculamos sempre o limite lateral. Então, primeiro vamos calcular o limite lateral à direita, né? Limite de x tendendo a zero à direita da função f de x, que no caso é a função módulo de x sobre f de x. Então, calculando aqui, fica limite. Então, vamos olhar, né? Da função módulo de x dividido por x, com x tendendo aqui à direita, tá?
Então, quando x tende à direita, ela é positiva, né? Como que está dizendo, então, esse valor que vai assumir aqui vai ser 1, né? Fica um número positivo sobre o número positivo, vai ficar módulo do número positivo dá positivo, dividido pelo número positivo vai dar 1, né? Então, esse limite aqui vai ser 1, com x tendendo a 0. Como 1 é constante, né? Esse limite aqui dá justamente 1. Então, o limite lateral aqui é à direita do 1. Vamos calcular o limite lateral à esquerda. Então, ficaria limite de módulo de x, com x tendendo... Deixa eu só colocar aqui, né? Aqui no caso o x é positivo, com x tendendo à esquerda. Nesse caso aqui, o x ele é negativo, né? Porque eu estou pegando a esquerda do zero. Na esquerda do zero os números são negativos. Aqui dividido por x. Então, se o número é negativo, vai ficar o limite... Quando ele é negativo, ele vale menos 1. Ou seja, vai ficar um número negativo em módulo da positivo dividido por um número negativo. Dá sempre negativo, né? Então vai ficar o mesmo número dividido por ele mesmo, que dá menos 1. Então aqui vai ficar menos 1. Quando x tende a 0, ou seja, vale menos 1. Então, note que os limites laterais são diferentes, né? O limite de f de x. Quando x se aproxima de 0 à direita, é igual a 1, que é diferente de menos 1, que é o limite de f de x, quando x se aproxima de 0 à esquerda. Então, por essa observação aqui, né, os limites laterais serem diferentes, né, está circulado aqui, né, esse e esse são diferentes, existem, né, são diferentes, então o limite aqui não existirá, mesmo os limites laterais existindo, né. Essa aqui é mais direta, né, se um dos dois não existir, então o limite não existe, né, mas essa daqui, né, os dois limites existem e são diferentes, então esse limite aqui não pode existir. Eu estou querendo dizer aqui, limite de f de x com x tendendo a 0, né, que é o que está dizendo ali, né, limite do módulo de x dividido por x com x tendendo a 0, não existe. Ok? Não existe. Vamos ver o gráfico aqui para vocês entenderem. Ó. Nós temos essa situação. Aqui no x valendo 1, que é 1, né? Nós temos, né? O gráfico da função faz isso. Ela vai ser 1. Tá. Ela vai ser, se o x for positivo, então ela vale 1, né? Se o x for positivo, aqui vale 1. No caso, eu fiz errado aqui, gente. Se o x for positivo, né? Aqui é 0. Aqui é 1. Aqui ela vale sempre 1. Ou seja, eu vou ter essa região, né? Se o x for negativo, aqui, né? Menos 1. Ela vale 1. Menos 1, desculpa, né? Então, esse é o gráfico da função, né? Agora, se o x for positivo, né? Ela vale 1. Se o x for negativo, ela vale também 1, né? Em 0 ela não está definida, né? Então aqui seria um aberto aqui e outro aberto aqui, porque em 0 ela não está definida, tá? Não dá para calcular aqui o f de 0, né? O f de 0 aqui não tá garantido. Então por isso, né, que nós pegamos aqui, né? Um aberto, né? E aqui por qualquer ponto que eu pego para cá, né? Aqui, por exemplo, aqui o B aqui. E aqui, qualquer ponto que eu pego para cá, o A, que é o que nós pedimos lá no domínio, né? Tem que estar contido no domínio da função. Essa região está contida no domínio da função, essa região está contida no domínio da função. O domínio da função é todos os reais menos o zero, né? Então, note que o limite, quando tende aqui à esquerda, vamos fazer aqui de vermelho, quando os valores x, né? E o x está se aproximando aqui do zero, né? Aqui é o zero. Olha onde é que o limite está se aproximando. É sempre menos 1, né? Então, no caso, ele seria menos 1 aqui, né? E se ele se aproxima aqui à direita, dá 1. Note que os limites laterais, né, são diferentes, então
o limite não pode existir. O limite não pode existir. Ok? Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, ok? Então, é só vocês lembrarem dessas observações, né? Calcular o limite lateral à direita e à esquerda é como calcular o limite normal, né? Você calcula, só que você tem que olhar o seguinte, qual que é a região que você está observando para você substituir na função. Então, mas a ideia é normal de calcular o limite lateral. Eles podem ser iguais ou não. Se eles forem iguais, os limites laterais forem iguais, quer dizer então que o limite existe e é o valor, né? Então, se você calcula os limites laterais e eles dão o mesmo valor, você pode garantir que o limite existe e é esse valor igual que você encontrou. Caso eles existam, né? Os limites laterais existam e eles forem diferentes, então eu vou dizer que o limite não existe. E se nenhum dos limites laterais existir, também o limite não existe. Então, nós temos duas condições aí para o limite não existir, tá? Na verdade, tem até mais umas, mas eu vou passar para vocês são essas mais importantes, que é o limite laterais existirem, né, e serem diferentes, ou no caso de um dos limites laterais não existir, tá? Se um dos limites laterais não existir, então o limite não existe, ok? E o caso deles existirem e serem iguais, né? Vou primeiro mostrar para vocês que é através desse teorema aqui. Então, mata a jogada, mata que o limite existe. Essas duas observações, elas vêm diretamente desse teorema, né? Porque ele fala que é uma condição necessária e suficiente, né? Se os limites de f de x existir e ser um valor L, os laterais têm que ser esse mesmo valor L e eles têm que existirem também. Então, essas observações diretas, né? Então, se os limites forem diferentes, né, existirem e forem diferentes, então o limite não existirá, ok? Porque se eles existirem e forem diferentes, falharia essa condição. E se um dos limites não existir, então falharia também essa condição, né, da existência do limite. Então, por isso que elas vêm direto desse teorema aqui, tá? Então, muito obrigado. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tchau.